Você já ouviu falar de um homem que nunca morreu? Entre tantas histórias misteriosas da Bíblia, existe uma que até hoje intriga estudiosos, inspira pessoas de fé e desperta a curiosidade de quem gosta de segredos antigos. É a história de Enoque, conhecido como o homem que andou com Deus e que, em vez de enfrentar a morte como todos os outros, foi levado diretamente aos céus. A Bíblia é clara. Em Gênesis 5:24, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Uma frase curta, mas que abre um universo de mistério. O que significa Deus o tomou? Como foi esse acontecimento? E, principalmente, o que levou esse homem a viver uma vida tão próxima de Deus, a ponto de ser poupado da morte? O nome de Enoque atravessou gerações. Ele é lembrado no livro de Hebreus, capítulo 11, como exemplo de fé, e também citado em Judas como alguém que profetizou sobre o juízo de Deus. Pouco se fala dele na Bíblia, mas as poucas palavras que encontramos são suficientes para criar uma das histórias mais fascinantes das Escrituras. Neste vídeo, vamos mergulhar na vida de Enoque, entender o contexto em que viveu, o significado de sua caminhada com Deus, o impacto de suas palavras, sua ligação com Matusalém e Noé e o mistério do seu desaparecimento. Também vamos refletir sobre o que a história dele ensina para a nossa vida hoje. E eu já deixo uma pergunta para você. O que você acha que realmente aconteceu com Enoque? Foi arrebatado como Elias? Foi levado de forma simbólica? Ou existe algo ainda mais profundo escondido nessa passagem? Escreve aqui nos comentários a sua opinião, porque a sua participação vai enriquecer muito essa reflexão. Prepare-se, porque vamos caminhar juntos nessa história que mistura fé, mistério e esperança. E talvez, ao final, você descubra que o maior segredo de Enoque não foi simplesmente desaparecer, mas viver de uma forma tão íntima com Deus que a morte não teve poder sobre ele. Para entender quem foi Enoque, precisamos olhar para o cenário em que ele viveu. Ele nasceu apenas 7 gerações depois de Adão, numa época em que o mundo ainda era relativamente jovem, mas já carregava o peso das escolhas humanas após a queda no Éden. A genealogia em Gênesis 5 nos mostra uma sequência de patriarcas que viveram séculos, formando as primeiras civilizações da história bíblica. O homem se multiplicava, espalhava-se pela terra, cultivava, construía e organizava famílias. No entanto, junto com esse crescimento, também aumentava a distância espiritual entre Deus e a humanidade. A geração de Enoque estava marcada por uma tensão. De um lado, ainda havia a memória do Éden. Adão e Eva ainda estavam vivos nos primeiros anos de Enoque, e certamente as histórias do paraíso e da queda eram contadas em família. Do outro lado, o pecado já corroía a criação, trazendo violência, orgulho e idolatria. O mundo caminhava lentamente para o cenário que mais tarde culminaria no dilúvio nos dias de Noé, bisneto de Enoque. Essa era uma época de grandes contrastes. A natureza ainda refletia de forma intensa a beleza da criação de Deus. Céus estrelados, rios caudalosos, animais em abundância. Mas, ao mesmo tempo, a humanidade começava a experimentar os efeitos da rebeldia contra o Criador. Invejas, disputas, violência. Gênesis 6:5 descreve o que estava por vir. A maldade do homem se multiplicava sobre a terra e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Foi exatamente nesse contexto sombrio que Enoque se destacou. Ele não era um anjo, nem um super-homem. Era um ser humano comum, com as mesmas fragilidades que todos. Mas, em meio a um mundo cada vez mais distante de Deus, ele fez uma escolha diferente: andar com o Senhor. O contraste é o que torna sua história tão poderosa. Enquanto muitos buscavam apenas sobreviver, acumular ou se entregar aos prazeres da época,
Enoque tinha os olhos voltados para algo maior. Ele entendia que a vida não se resumia ao que podia ser visto ou conquistado. E aqui fica uma reflexão para nós. Quantas vezes nos sentimos cercados pela escuridão, pela injustiça ou pelo egoísmo ao nosso redor? Foi exatamente em um ambiente assim que Enoque viveu sua fé. Ele não precisou de condições ideais para andar com Deus. Ele fez isso em meio ao caos. E é justamente isso que o torna um exemplo tão atual. Agora eu quero ouvir você. Como você imagina que era viver naqueles dias? Acha que seria mais fácil se aproximar de Deus por ainda estarem tão próximos do Éden? Ou seria mais difícil porque o mundo já estava mergulhando no pecado? Escreva aqui nos comentários a sua visão. Vai ser incrível ver diferentes perspectivas. Enoque, portanto, não surgiu como um personagem isolado. Ele foi fruto de uma geração, de uma linhagem, de uma história em andamento. E é nesse pano de fundo, de luz e sombra, de beleza e decadência, que sua vida se torna um farol, apontando para o poder transformador de escolher andar com Deus, mesmo quando o mundo segue em outra direção. Na Bíblia, Enoque aparece de forma breve, mas marcante. Ele surge em Gênesis 5, 21, 24, no meio da genealogia que vai de Adão até Noé. O texto diz que Enoque viveu 365 anos e gerou um filho chamado Matusalém. Depois disso, andou Enoque com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. E andou Enoque com Deus. E já não era porque Deus o tomou para si. Perceba que o relato é curto, mas cada detalhe tem peso. Primeiro, a menção à sua idade de 365 anos. Curiosamente, o mesmo número de dias do ano, o que muitos estudiosos veem como um simbolismo de plenitude, de ciclo completo. Segundo, a repetição da frase andou com Deus. Em uma lista de genealogias em que quase todos terminam com e morreu, Enoque se destaca por algo único: ele não morreu, ele foi tomado por Deus. O Novo Testamento confirma essa singularidade. Em Hebreus 11:5 lemos: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Aqui vemos duas verdades fundamentais. 1. Enoque não experimentou a morte. 2. Ele agradou a Deus por meio da fé. Além disso, no livro de Judas 14:15, Enoque é citado como profeta que falou do juízo de Deus sobre os ímpios. Isso nos mostra que ele não apenas viveu uma vida de comunhão, mas também tinha uma voz profética, sendo um homem que alertava sua geração sobre a necessidade de voltar ao Criador. Mas quem foi Enoque em sua essência? O texto nos deixa claro que ele foi um homem comum, pai de filhos, parte de uma comunidade, vivendo em um tempo difícil. A diferença é que ele fez uma escolha diária: andar com Deus. Isso não significa que ele era perfeito ou que vivia isolado em uma caverna, mas que em suas decisões, em seu modo de viver, buscava agradar ao Senhor acima de tudo. Esse retrato é poderoso porque nos mostra que não é necessário realizar grandes feitos humanos para marcar a história. Enquanto outros homens daquela geração podem ter construído cidades ou acumulado riquezas, o legado de Enoque foi espiritual. Seu maior feito foi a comunhão com Deus. E aqui eu quero ouvir você. Na sua opinião, o que significa andar com Deus nos dias de hoje? É orar? É obedecer? É viver em santidade? É ter fé? Escreva nos comentários como você entende essa expressão, porque cada perspectiva ajuda a enriquecer essa reflexão. Enoque, portanto, não é lembrado por batalhas, por invenções ou por conquistas materiais. Ele é lembrado porque agradou a Deus, e esse é um chamado para todos nós. Sua vida mostra que mesmo em meio ao pecado e à corrupção de sua época, é possível viver de uma forma diferente,
focada no que é eterno. Essa é a essência de quem foi Enoque na Bíblia. Um homem de fé, de intimidade com Deus, de testemunho silencioso, mas profundo. Um homem que se tornou símbolo de esperança de que existe algo além da morte para aqueles que escolhem caminhar com o Criador. A frase que define a vida de Enoque é simples, mas profunda. Andou Enoque com Deus. Gênesis 5:24. Essa expressão não significa apenas acreditar ou fazer orações ocasionais, mas sim viver em uma comunhão constante, um relacionamento diário e íntimo com o Criador. Imagine o contraste. Enquanto a maioria das pessoas buscava seus próprios interesses, Enoque escolheu trilhar um caminho diferente, movido pela fé. Ele não se isolou do mundo, mas viveu nele de uma forma transformada. Seu coração, suas escolhas e sua visão estavam alinhados com a presença de Deus. Andar com Deus não é algo que acontece de um dia para o outro. É uma jornada de passos pequenos, de decisões consistentes, de fé colocada em prática. A vida de Enoque nos mostra que andar com Deus é um estilo de vida e não apenas uma crença. Ele fazia isso em meio ao trabalho, à família, às responsabilidades cotidianas. Não havia uma separação entre vida espiritual e vida comum. Tudo fazia parte de sua caminhada com o Senhor. O escritor de Hebreus confirma isso. Antes de ser trasladado, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11:5. Isso quer dizer que a fé de Enoque não era teórica, mas visível. Sua vida inteira era um testemunho de devoção. E aqui está uma reflexão poderosa. Muitas vezes pensamos que precisamos de grandes milagres para provar nossa fé. Mas a vida de Enoque nos lembra que a verdadeira fé se prova no cotidiano, nas escolhas que fazemos quando ninguém está vendo, nas palavras que usamos com quem está perto, no modo como tratamos os outros. Foi nesse detalhe do dia a dia que Enoque construiu sua caminhada com Deus. Outro aspecto importante é que essa caminhada não era isenta de desafios. A geração de Enoque estava cada vez mais afastada de Deus. O ambiente ao redor era de corrupção, violência e incredulidade. Mas mesmo assim, Enoque permaneceu fiel. Isso nos mostra que andar com Deus não depende das circunstâncias externas, mas de uma decisão interna. E talvez essa seja a maior lição que sua história nos deixa. Andar com Deus é escolher a contramão do mundo. É viver de forma diferente, mesmo que isso pareça estranho aos outros. É permanecer firme quando tudo ao redor se afasta do Criador. Agora eu quero ouvir você. Como você entende essa ideia de andar com Deus no seu dia a dia? Para você, isso significa oração constante, leitura da Bíblia, atitudes práticas, obediência. Escreve nos comentários. Sua visão pode ajudar outras pessoas que também estão buscando essa caminhada. Enoque nos ensina que não é a quantidade de anos vividos que importa, mas como vivemos esses anos. Ele viveu menos tempo que os outros patriarcas de sua geração, mas sua vida foi tão profunda que se tornou eterna na memória bíblica. Andar com Deus foi o seu maior legado e é também o convite para nós hoje. Embora a Bíblia fale pouco sobre Enoque, um dos detalhes mais surpreendentes está no Novo Testamento, na carta de Judas, versículos 14 e 15. Lá lemos: "E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele." Esse é um dos trechos mais enigmáticos do Novo Testamento, porque traz à tona o nome de Enoque não apenas como um homem de fé, mas também como um profeta. Ele teria anunciado o juízo de Deus, alertando sua geração de que o Criador não ignoraria para sempre o pecado. O que chama a atenção é que,
Mesmo vivendo séculos antes do dilúvio, Enoque já falava sobre julgamento divino. Isso mostra que sua intimidade com Deus não se limitava à devoção pessoal, mas também se traduzia em uma mensagem pública de advertência. Ele não guardava sua fé apenas para si, ele a proclamava. Alguns estudiosos apontam que Judas pode estar citando uma tradição preservada no chamado Livro de Enoque, um escrito judaico antigo que não faz parte da Bíblia canônica. Porém, o fato de Judas citar essas palavras nos mostra que a comunidade cristã primitiva reconhecia a força dessa mensagem. Deus é justo e haverá um dia de acerto de contas. E aqui está algo interessante. Enoque viveu antes de Noé, antes da lei de Moisés, antes dos profetas maiores. Mesmo assim, sua vida já apontava para uma realidade que atravessa toda a Escritura: a necessidade de viver em fidelidade a Deus e a certeza de que o mal não ficará impune. Sua profecia também nos lembra que andar com Deus não significa viver em silêncio diante do pecado. Andar com Deus é também levantar a voz quando necessário, apontar o caminho da justiça e alertar sobre as consequências da desobediência. Agora, eu quero ouvir você. Você acha que hoje ainda precisamos de vozes como a de Enoque que chamem as pessoas de volta a Deus e alertem sobre o juízo? Ou acredita que o amor e a misericórdia já são suficientes como mensagem central? Escreva sua opinião nos comentários. Essa dimensão profética torna a vida de Enoque ainda mais impressionante. Ele não apenas caminhou em comunhão com Deus, mas também se tornou porta-voz da verdade divina em um mundo que preferia viver distante do Criador. A história de Enoque não termina nele mesmo. Seu legado atravessou gerações, especialmente por meio de seu filho Matusalém e de sua descendência. Matusalém é conhecido como o homem que viveu mais tempo na Bíblia, 969 anos. Gênesis 5:27. Seu nome, segundo alguns estudiosos, pode ter um significado profético. Quando ele morrer, virá o juízo. Curiosamente, o ano da morte de Matusalém coincide com o ano do dilúvio nos dias de Noé. Isso mostra que a linhagem de Enoque estava profundamente ligada ao plano de Deus para a humanidade. Depois de Matusalém, veio Lameque, pai de Noé. E é justamente em Noé que encontramos a continuidade do exemplo de fidelidade que começou com Enoque. Em Gênesis 6:9, lemos: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Percebe como essa expressão retorna? Assim como Enoque, Noé também é descrito como alguém que andava com Deus. Isso nos mostra que a fé não morre com uma geração, mas pode ser transmitida como uma herança espiritual. O modo de viver de Enoque não foi esquecido. Ele influenciou filhos, netos e bisnetos, até chegar em Noé, o homem escolhido para preservar a humanidade no meio do juízo. Do dilúvio. Reflexão. Que tipo de herança espiritual nós estamos deixando para as próximas gerações? Assim como Enoque marcou sua família com o exemplo de andar com Deus, também podemos plantar sementes de fé que frutificarão nos nossos filhos e netos. Portanto, Enoque não foi apenas o homem que desapareceu misteriosamente. Ele foi o início de uma linhagem marcada pela presença de Deus. Uma corrente de fé que manteve viva a esperança em um mundo corrompido. A parte mais famosa da história de Enoque é o seu desaparecimento misterioso. Gênesis 5:24 resume em uma frase: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Não há descrição de morte, nem de sepultamento, apenas que ele já não era. Essa expressão bíblica sempre intrigou estudiosos e crentes. O que realmente aconteceu? Alguns entendem que Enoque foi arrebatado diretamente aos céus, sem passar pela experiência da morte.
assim como mais tarde aconteceu com o profeta Elias. Outros sugerem que a frase pode ser simbólica, representando uma intimidade tão grande com Deus que sua vida terrena terminou de forma especial. O Novo Testamento parece apoiar a primeira interpretação. Em Hebreus 11:5 lemos: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. O texto deixa claro: Enoque foi poupado da experiência que marca todos os homens, a morte. Para a comunidade de fé, isso se tornou um símbolo poderoso. Enoque é a prova de que há vida além da morte, de que Deus tem poder para resgatar o homem da condição mortal. Seu desaparecimento foi como um sinal antecipado da esperança da ressurreição e da vida eterna. Pergunta para você refletir e comentar: você acredita que Enoque foi literalmente levado ao céu em corpo, como Elias, ou vê essa passagem como uma metáfora espiritual? Sua visão pode enriquecer a nossa discussão nos comentários. O mistério de Enoque continua vivo porque não há mais detalhes. Ele simplesmente desapareceu, mas talvez seja justamente isso que torna sua história tão marcante. Deus quis mostrar que a morte não é o fim para quem anda em comunhão com Ele. Enoque nos desafia a viver de tal forma que a nossa comunhão com Deus seja mais importante do que qualquer conquista humana. Então, eu te pergunto para fechar: o que mais te impressiona na história de Enoque? Sua fé, seu desaparecimento misterioso ou sua intimidade com Deus? Escreva nos comentários para que possamos aprender juntos. Se essa história te inspirou, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para acompanhar os próximos episódios da série Milagres e Mistérios da Bíblia. Assim como Enoque, que andou com Deus até o fim, somos convidados a caminhar diariamente na presença dele, porque esse é o maior milagre: viver em comunhão com o Criador.